Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para o nosso último bate-papo, edição Setembro Amarelo ainda. De outubro. De outubro, porque a gente teve alguns contratempos, né? Vida de mães empreendedoras, Sim. mães de pet, estudantes, tudo junto. Tornou esse encontro um pouquinho mais difícil, né? Mas estamos aqui para tratar uma pauta que eu considero assim de extrema importância para a saúde mental, que é ambiente tóxico. Como que a gente reconhece e como que a gente se afasta. Você tem alguma abordagem? Qual que é a sua formação, né? Eu postei um pouquinho, eu vi que era sobre educação parental. Você tem algumas formações assim bem interessantes. Explica pra gente um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Meire Matsura, sou psicóloga há 15 anos e ao longo desse tempo eu tive atuações muito diversificadas. Atualmente eu sou profissional do SUS, mas antes disso eu estive inserida por muito tempo no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, em vários equipamentos diferentes, com vários públicos também muito diversos. Ao longo desses 15 anos, além das formações que eram muito específicas do trabalho que eu desenvolvia, alguns campos foram despertando um interesse maior. Então, eu sou especialista em políticas públicas para infâncias e juventudes e especialista em educação parental e inteligência emocional, que são dois campos que, embora pareçam muito distintos, hoje eu consigo unir de uma maneira muito coerente e trazer essa proposta da educação parental, da inteligência emocional no âmbito do SUS, com alguns grupos com os quais eu tenho a oportunidade de trabalhar. É uma bagagem tanto, né? É uma bagagem tanto, exatamente. Então, embora o foco a princípio tenha sido muito com crianças e adolescentes, isso também dentro da clínica, porque no começo eu direcionei um pouco dessa forma. Ao longo do tempo, a própria experiência vai trazendo isso. Eu fui percebendo que a gente não consegue ter um manejo eficaz com aquelas demandas da infância e da adolescência se a gente não insere a família nesse contexto de cuidado. A gente não consegue olhar para esse indivíduo separado daquele contexto social no qual ele vive. E daí a necessidade desse entendimento, desse aprofundamento sobre as políticas públicas também. E partindo desse pressuposto, eu já queria te perguntar. Então, nem todo ambiente é saudável? Não, nem todo ambiente é saudável, nem toda relação é saudável. E reconhecer isso, embora seja bem trabalhoso, eu considero que é uma das principais necessidades que nós temos hoje em dia, nesse sentido de pensar na manutenção da saúde mental e do bem-estar. Porque, assim, o que eu penso, não tem como você se curar no lugar onde você está adoecendo, Apesar de que tem casos onde a pessoa precisa se manter naquele ambiente até que ela tenha uma certa independência, Mas se a pessoa não precisa ficar nesse ambiente, o certo é que ela realmente se livre disso, quanto antes, se não de forma, material, vamos dizer, se afastando, mas pelo menos um afastamento emocional. É isso mesmo? Sim, mas aí a gente sempre vai partir dessa lógica do reconhecimento. Porque eu posso ter recursos financeiros, materiais, afetivos inclusive, mas se eu não reconhecer que o ambiente é tóxico, que a relação é tóxica, os recursos vão me servir muito pouco. E esse reconhecimento, ele não é algo fácil, Até porque quem está inserido ali naquele meio, provavelmente não vai reconhecer isso como algo errado. Até que tenha um despertar para isso, não é? Esse ganho de consciência, a partir de que momento ou como isso acontece? Eu acho importante a gente voltar um pouquinho, porque a gente tem uma lógica, muito cultural, social, de que algumas relações são intocáveis. Certo. Então a gente não pode criticar, a gente não pode não gostar, e a única coisa que nos cabe é aceitar passivamente. Então, temos sim muitas relações que assumem esse formato na nossa vida, são intocáveis. Então, a gente se sente meio preso. Sim, prisioneiro, por falta de uma palavra melhor, dessas relações, desses ambientes. Se eu não tenho
condições sequer de entender que eu posso não gostar de certas coisas, eu sequer chego no reconhecimento. Se eu não chego no reconhecimento, eu não vou ter a atitude de mudança que é necessária para sair da relação do ambiente tóxico. Sobre essas relações intocáveis, a gente vê realmente que nesse aspecto cultural, a gente pode reconhecer que elas estão principalmente no âmbito familiar, né? Porque uma amizade é muito fácil, às vezes, você desvincular, porque você não acha que aquilo por ter um vínculo sanguíneo ou de parentesco vai pesar. Um ambiente de trabalho, ainda se tem essa cultura de que, olha, o trabalho não é sua vida, você não precisa ficar realmente nele. Mas quando se trata de ambiente familiar, aí o negócio pega, né? Porque até quando você tem esse reconhecimento desse ambiente, né, depois de um processo de consciência, o que você mais vai ouvir é assim, mas é tua família, mas é teu parente, por que você não aceita, né? Ah, mas não tá fazendo por mal. Então, eu chamo isso de uma romantização, né? Parece que quer romantizar, quer colocar um filtro, né? Tipo esses filtros do Instagram, assim, que deixa o negócio, né, que não tá muito legal, deixa lá super bonito, arrumado. Eu vejo dessa forma, né? E partindo disso, qual seria a primeira etapa para que a gente desmistificasse esse tipo de comportamento, né, de achar que essas relações são intocáveis? São tantos passos, né, mas vamos tentar estabelecer os iniciais, né, até para que a gente entenda que é possível, né, e não necessariamente a partir de algo extremamente complexo e inacessível. Certo. Como eu disse, é muito cultural isso, de que algumas relações são intocáveis e que algumas pessoas têm o direito de agir da forma que quiserem e nós não temos o direito de não gostar daquilo ou de recusar certas atitudes. Eu acho que vocês já tiveram esse bate-papo aqui em outro momento, né? Quando a gente fala desse olhar para si, é preciso partir do entendimento de que nós temos necessidades. Certo. A outra pessoa também. Certo. Mas reconhecer as nossas necessidades nos dá essa diretriz inicial para compreender o que eu preciso para estar bem, né, em termos de convívio. Qual é o tipo de afeto que me faz sentir amada? Qual é o tipo de diálogo que nutre, seja intelectualmente, seja no sentido do descanso, do lazer, né, do entretenimento? Que tipo de conversa me faz sentir aconchegada? Que tipo de palavras tocam mais fundo em mim, seja de uma forma positiva ou de uma maneira que machuca. Então a gente parte desse olhar para si como um primeiro momento para conseguir entender que às vezes a minha necessidade não é compatível com o que aquela relação ou aquele ambiente oferece. Entendi. Então, na verdade, não tem uma regra para um ambiente ser tóxico. É individual? Ou existe algo assim, padrão? Vamos pensar assim. O que é um elemento tóxico? É algo que te faz mal. Tá. Então, se você entrar numa sala que tiver ali alguma substância tóxica espalhada pelo ar, você vai se sentir mal. Sim. Tá. Então, a lógica de um ambiente tóxico, né, falando de uma maneira bastante simples, é mais ou menos essa. Então, você está num espaço, está num lugar que te faz sentir mal. Que faz suas necessidades, E além disso, né, que às vezes faz você se sentir mais esgotado do que quando você chegou, então você sai daquele lugar pior do que você entrou. Muito pior do que você chegou ali. É um ambiente que te esgota, é um ambiente que não agrega, no sentido das relações, né? Então, ambientes, lugares, espaços, contextos, relações, pessoas, convivências. Pessoas tóxicas, relações tóxicas, são aquelas em que não necessariamente a gente vai ter brigas, discussões, gritos, ofensas, mas às vezes é muito mais sutil. Então, é a falta de apoio, a chantagem emocional, a crítica constante, disfarçada às vezes de bom conselho, entende? Coisas que se diluem ali no cotidiano. Então, por isso que é muito difícil também compreender, porque ela não tem de imediato uma característica ruim, como se fosse uma briga, uma discussão, em que você necessariamente
olha e fala, Isso foi horrível. Isso não é bom. Entendi. Então, na verdade, é como se a gente fosse comparar e você entrar num local cheio de enxofre, que gera uma intoxicação muito rápida, e você tomar doses de remédio por muito tempo, por exemplo, você se intoxicar com um paracetamol, de início você não sente nada e daqui a pouco, na hora que você vê, você já está intoxicado com isso. Né? E aí tem um risco, né, muito grande, inclusive, que a gente acaba se acostumando com essa toxicidade dos ambientes e das relações. A gente passa a acreditar que aquela é a única realidade possível. Se a gente recebe sempre o negativo daquelas relações, né? Como eu falei, a crítica disfarçada de bom conselho, chantagens emocionais, né? Os apontamentos negativos o tempo todo, a gente passa a entender que aquela é a minha verdade. Cara, eu vou ter que citar um exemplo, assim, porque eu vivenciei isso esses tempos, assim, sobre relacionamentos mesmo, né? A pessoa começou a me citar, né, uma parte, assim, de relacionamento. E aí, assim, cara, aquilo foi me deixando horrorizada. Eu fui ficando assim, eu falei, meu Deus, né, como que pode? E aí, né, eu, daquele meu jeito muito sucinto, eu falei assim, olha, o que você tá vivendo não é normal. Né? Isso não é normal. Os relacionamentos não são todos assim. E a pessoa me respondeu assim. Todo relacionamento é assim. Todo relacionamento tem isso, tem isso. E eu falei assim, não. Isso que você está vivendo não é o que acontece sempre, né? Isso não pode ser normalizado. O que eu vejo que hoje em dia é normalizado, né? Principalmente com relação aos mais velhos, né? Fazer piadinhas passivo-agressivo. Né? Sim. Aquela coisa assim, tipo, tô tirando o carro, e aí de repente, não, é só brincadeira. Nossa, como você leva as coisas a sério, né? Essa inversão, cara. Porque assim, é muito interessante que a pessoa ela gera uma culpa em cima da sua reação que foi causada pela ação dela. Sim. E aí você se põe em xeque se realmente o que a pessoa tá falando é problemático ou se você que é problemático demais dá peso demais pra tudo, sim, né? Sim. E aí a gente passa a validar tudo que vem do outro e a questionar aquilo que a gente sente. Então, será que é certo me sentir tão desconfortável com esses comentários? Não tô exagerando, né? Será que eu não sou muito emotiva? E aí, o que a gente se depara? Eu tô muito frágil. Como se, né, fosse... eu vejo essa romantização, assim, de que você aguentar, eu acho que eu cheguei a citar isso, níveis de dor, né? Você aguentar níveis de estresse, de humilhação, fosse ok. Fala, não, você é muito forte por isso. Mas, gente, por que a gente tem que ser forte? Quanto a essas essa coisas? expressão tão comum hoje, quanto mimimi. Sim. Né? Como se você, ao cobrar, né, de uma convivência que você tem ali constante, né, seja com parceiro, amigos, familiares, que aquilo seja minimamente respeitoso, porque respeito realmente é o mínimo. Sim. Né? Que você cobre que aquilo é minimamente respeitoso, seja minimamente respeitoso, é uma frescura. E que quando você não tolera o desrespeito, você está sendo frágil demais, você está sendo fraca demais, Estressado. Você está estressada demais, você está levando muito a sério uma coisa que é uma bobagem. Aguente, ignore, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Essa questão do ignorar é uma coisa que pega muito para mim, né? Então, até a gente vê muito isso no ambiente escolar com as crianças. Então, a criança tem que deixar para lá as ofensas. E não a criança que ofende precisa parar de ofender. Então, ignore, né? Não é pra tanto. Sim, e isso a gente vê que, na verdade, é desde a infância. E aí a gente acaba, de certa forma, né, sendo treinado nesse contexto de que a gente tem que passar pelas coisas como se elas não estivessem ali. Só que isso gera sobrecarga. E mais do que sobrecarga, né? Gera uma sensação de desamparo muito grande. Então você se sente muito sozinho, porque as pessoas próximas têm essa conduta muito tóxica, você não se sente validado, então aquele mal-estar parece que não tem razão de existir, então até expressar, falar sobre isso se torna algo inviável, porque se você coloca isso para fora, ou alguém critica, ou alguém questiona, ou alguém invalida, né? E aí a gente passa a ter esse sofrimento acontecendo de modo muito solitário. E começar a achar realmente que o problema somos nós.
né? O problema é sempre você, porque você está se importando demais com isso. Ou seja, né, se você não se importasse com isso, né, se você passasse por cima da sua dor, dos seus valores, né, da sua individualidade, se você deixasse de lado os seus desejos, as suas necessidades, olha, seria tudo perfeito. Né? É aquela coisa realmente assim, olha, você não pode ser você pra gente se dar bem. Por que você não muda quem você é? Pra gente se dar bem, pra gente poder conviver, né? Eu entendo que as relações, elas vão exigir ajustes da nossa parte. Sim. Só que isso pode ter um funcionamento muito saudável. Quando você entende que, vamos pensar aqui como exemplo, um casamento, um namoro, que a gente tem duas pessoas que vêm de grupos familiares diferentes, com toda uma construção sociofamiliar e individual muito distinta, e que resolvem ter uma vida a dois. Então elas vão trazer bagagens diferentes. E no meio do caminho elas vão ter que tentar entender o que dessa bagagem que eles trazem que funciona para essa relação. Porque muitas vezes a gente vai ter coisas que funcionam super bem, se a gente coloca junto. E tem outras que não. Então, estar numa relação é também ter a disponibilidade de abrir mão de certas coisas e abraçar outras. O que não é saudável? Quando é só um que abre mão de tudo. Né? Quando existe essa exigência de que para que isso funcione, você deixe de lado aquilo que é muito seu, a sua essência, a sua individualidade, e que você sustente o que é puramente meu. E na verdade o que eu vejo é que isso vem contribuindo com tudo aquilo que a gente trouxe esses últimos dias a respeito de não saber quem é você, né, da insegurança desde a infância. As pessoas, elas se perdem em si mesmas. Porque elas vão, de certa forma, aguentando tanta coisa que elas se incomodam e trapando aquilo como se você tivesse que dar ponto numa ferida e você pusesse um band-aid ali, sabe? E de repente aquilo vai, né, de uma certa forma infecciona, necrosa, tal, mas você tá ali tampadinho, faz de conta que ninguém tá vendo, e de repente a pessoa olha, ela já não sabe mais quem ela é. Então, eu parto, né, de uma ideia, de um conceito, me corrija se eu estiver errada, é que um ambiente tóxico, ele é principalmente aquilo que não permite você ser quem você é em essência. Claro que se a sua essência for uma coisa ruim, né, você tem que saber dosar. Mas eu digo em coisas boas, né, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, e eu sou sempre reprimida no ambiente onde eu converso. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto de certos tipos de brincadeira, e eu exijo respeito, eu não sou ouvido quanto a isso, e pior ainda, né, me colocam para baixo, dizendo, olha, você não devia se importar tanto com isso. Se eu sou uma pessoa que eu quero, né, um crescimento profissional, eu quero correr atrás de sonhos e objetivos, e toda vez que eu quero fazer isso eu sou impedida, né, ou sabotada, seja por comentários, né, ou por situações, né, vamos dizer, em relacionamentos, onde a própria pessoa acaba criando empecilhos para que a outra acesse aquilo, né. Se eu sou uma criança e eu acabo tendo ali comportamentos de punição, de agressão em cima, né, de correções que deveriam ter sido respeitosas, são uma série de coisas, né, mas que esses princípios básicos, assim, para mim são os que realmente fazem mais sentido na minha vivência, né. Mas é claro que isso também pode vir de uma maneira muito sucinta, como você falou, né. Só que se já está sucinto, o que é que vai partir para que a pessoa desperte? Quando a gente pensa em saúde mental, não basta só ter esse olhar para dentro, né? Saúde mental não é uma coisa individual, é uma construção coletiva. Então não dá para pensar, né, em manter esse bem-estar num ambiente adoecido. Não tem como a gente pensar, então, saúde mental de uma forma que só este olhar individual funcione. Então, sim, a gente precisa ter essa capacidade de olhar para si como um ponto de partida. Certo? A gente precisa ter isso. O que vai fazer com que essa pessoa desperte? Acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma das formas. Acesso à informação. Disseminar informações. Porque por muito tempo, e embora a gente considere, né, que a maneira como a informação está disposta hoje nas redes sociais, inclusive, ajude muito, e de fato ajuda em alguns contextos, não está acessível para muita gente, e seja em conteúdo, em linguagem, mas nem sempre vai chegar para quem precisa chegar. Então, falar sobre sofrimento, falar sobre dor, a gente que é profissional de saúde, precisa ter essa responsabilidade, né,
de ir um pouco além das paredes do nosso espaço de trabalho e trazer com mais naturalidade essas questões que geram um certo desconforto e um certo incômodo, porque a nossa tendência é fugir delas. Então, por isso que eu te digo que não é uma responsabilidade individual. Então, a gente vai bater muito nessa tecla de que é a pessoa que tem que identificar, a pessoa que tem que perceber, a pessoa que tem que sair daquilo. Agora, veja, se a pessoa ela nasceu e cresceu com relações assim, nesse tipo de ambiente, é o que ela aprendeu, provavelmente é a maneira como ela vai se relacionar dali por diante. Se a relação que ela encontrar no meio do caminho não tiver esses moldes, ela talvez não consiga nem entender como é que se tem que funcionar ali. Então, ela, de certo modo, ela entra no modo de reprodução. Certo. Se ela não encontra algo que gera ali um impacto, e faz ela olhar para isso de uma outra forma, dificilmente ela encontra esse despertar. Isso não é como eu falei da criança, nada é casual, né? Ninguém é casualmente daquele jeito, não vai aparecer um insight assim do nada, né? Então tem que se partir realmente de um ponto de incômodo externo. Não só que tem que partir do externo, mas é uma combinação de fatores, né? Certo. Eu não gosto muito dessa linha de raciocínio que assim, é fechada, uma coisa né? leva essa, outra leva a outra. É multifatorial, né? Exato, é multifatorial. Sabe o que desculpa cortar, o que eu vejo que tem dado muito resultado ultimamente? É que a pessoa observe em ambientes públicos, muitas vezes, famílias agindo de forma diferente, principalmente com os filhos. Agora, nessa questão de educação respeitosa, que está, graças a Deus, né, sendo muito disseminada, eu vejo assim, na minha vivência, quando eu estou num ambiente onde eu não reajo da forma que as pessoas reagiriam, né, ou com grito, ou assim, me descontrolando, e eu abaixo, às vezes, né, no tamanho da minha filha, e falo, olha, isso aqui e tal, né, não faço correções públicas, aquilo gera, primeiro, incômodo em muita gente que vai, ai, nossa, que criança mimada, mas já é um incômodo, ela já viu que aquilo existe, que é diferente da realidade dela. Ou eu vejo pessoas, né, que eu tenho esse lance meio observador, assim, né, parece que é uma coruja, né, eu tô observando, eu vejo pessoas que olham assim e ficam, nossa, com aquele olhar assim meio vago, de tristeza, sabe? Tipo, pensando, poxa, isso é possível de viver? E aí eu vejo que, né, naquilo que a gente escolhe ser diferente, a gente causa uma reação muito estranha. Porque ou automaticamente você vira inimigo da outra pessoa só por viver diferente, por falar de respeito, por falar de trauma, por falar, né, de ambientes que não deveriam ser assim, que podem ser mudados, você vira um arqui-inimigo. Não, você não vive como eu, então você tem que realmente viver longe de mim. Ou você acaba gerando um ponto de despertar, que é o que eu tenho recebido de feedback nesses, né, todos esses bate-papos, que é assim, olha, eu não sabia que podia ser diferente, mas saber que pode ser diferente me inspirou a fazer diferente em casa, né? Então eu entendo quando você diz que é uma junção de fatores, né? É uma observação de uma forma diferente de agir, é uma observação, às vezes, né, num ambiente que você conversa com aquela pessoa e você fala, nossa, você é tão diferente. Tem sempre alguém, né, que você fala assim, você é tão amoroso, você... E aí eu acho que isso parte de um princípio realmente de despertar, né? Pode não vir a trazer aquela consequência, né, intensa daquilo. Uma outra parte que eu vejo como importante é o quê? Quando a gente se depara que a gente vive algo que não é normal, no sentido assim, principalmente na adolescência, né? Eu acho que é quando a gente começa a ter uma consciência de que às vezes os pais de um são de um jeito, os avós são de outros. Ali surge também o questionamento, ou casamento mesmo, onde você escuta no ambiente de trabalho, por exemplo, nossa, meu esposo fez tal coisa por mim, aí vem comentar, nossa, o meu nunca fez isso pra mim, o meu... Entende? Eu vejo que é mais como eu vou me expressar dessa forma, porque eu não quero usar assim, nada muito técnico, mas vamos dizer, é uma função mesmo, assim, totalmente social, no sentido de grupos. Sim. Um grupo observando que o outro é diferente, né? Quase que evolucionista. Ainda bem, né, que a gente tem essa capacidade de aprender com o outro, né? E essa é uma das coisas que nos fazem evoluir como espécie. E realmente, se a gente for pegar só o fator individual, é praticamente impossível falar de cuidado. Embora a gente possa pegar esse foco do autocuidado, limites existem.
Tem coisas que você não pode fazer por si mesma. Ou porque realmente você não dá conta, ou porque você não consegue nem perceber que é necessário fazer. Então, sim, autocuidado fundamental. Mas a dimensão do cuidado quando envolve o outro ganha uma outra proporção também na nossa vida. Então, essas campanhas, né, contra a agressão, né, vem, as pessoas criticam às vezes, mas chega de alguma forma, né? Chega. Eu tenho também muitas críticas com relação à maneira como a gente trabalha, né, essas campanhas, como a gente falando aqui, né, a proposta era bate-papo dentro da campanha Setembro Amarelo. Sim. Nós estamos no dia 1º de outubro. Mas ainda dá tempo de falar. Aí assim, a gente vai pegar essa conversa, né, esses conteúdos e falar, bom, passou setembro e está desatualizado? Não. Porque essas relações, os riscos, o sofrimento não vão ficar restritos ao mês de setembro e depois a gente se dedica a outros cuidados porque a cor da campanha mudou. É verdade. Né? Então, eu vejo a campanha como um ponto para a gente intensificar, não para trabalhar de modo único e exclusivo, certo, aquelas temáticas. E aí volta a questão da importância desses espaços de cuidado e dos profissionais de saúde. A gente tem uma responsabilidade que vai além dessa responsabilidade direta com o paciente que eu atendo. Então, por mais que eu tenha múltiplos papéis na minha vida, né, sou mãe, sou estudante, sou um monte de outras coisas, eu decidi ser psicóloga. E isso se torna parte de mim a partir do momento que eu assumo esse compromisso. Então, em qualquer lugar que eu vou, as coisas que eu faço e que eu digo não refletem só uma escolha pessoal, mas também refletem essa profissão que eu carrego, o conhecimento que eu desenvolvi ao longo do período de estudo e de trabalho. Então, a gente tem esse papel muito importante, né, na sociedade, nos espaços que a gente circula, sejam espaços, né, de trabalho ou outros ambientes. Não é que a gente vai estar ali analisando e intervindo em toda a situação, em toda a relação o tempo todo. Né? Não se trata de agir com o outro, mas de entender que o que eu falo tem um peso, né, que eu posso trazer conteúdo de uma forma mais leve. Eu não preciso estar ali orientando, ensinando, discutindo o tempo todo. Mas às vezes oportunidades surgem. E a gente pode, né, abraçar isso como uma forma também de cuidado com o outro um pouco mais sutil. Isso aqui é algo que a gente pode colocar nesse formato. A gente não está aqui com nenhum paciente, não temos de pronto aqui nenhum público nos olhando, anotando o que a gente está falando, refletindo conosco. Mas em algum momento ou para alguém isso aqui vai chegar. Sim. E o que era uma ideia assim de uma coisa, um projeto pessoal, né? O que era uma ideia de algo mais leve, né? De uma conversa mais casual sobre um assunto importante, às vezes chega para a pessoa como aquilo que ela precisava ouvir para entender um contexto, para tomar uma decisão, né? Para fazer uma escolha de vida diferente. Então, as portas elas se abrem em muitos contextos. E eu vejo que tem muita coisa que é padrão de repetição mesmo, sim, até inconsciente, né? E principalmente com relação à agressão. Porque a gente está falando aqui do ambiente tóxico, né, que não é tão escancarado, que para nós, né, talvez, né, seja algo mais normal, assim, da gente ver. Mas, na verdade, pelos dados que eu fui buscar, os índices de agressão em relações, tanto familiares quanto de casamento, são altíssimos no Brasil. Então, a gente está falando, às vezes, de um cuidado que está ali, né, mais no invisível, que começa no invisível. Eu não vou falar que toda a relação já vai para agressão, né? Mas a gente tem muito latente, muito gritante ainda, questões que para nós talvez sejam absurdos a gente pensar, né, que ainda existe. Na minha vivência, né, você tem uma vasta experiência ainda de estar em locais, né, em outras atuações, mas eu fico pensando, né, se a pessoa está normalizando, né, às vezes desde a infância, a agressão, como que a gente chega e fala para ela que aquela desmotivação, que aquela chacota, que aquilo também é grave, né? Porque às vezes essa pessoa que está nos assistindo, ela está sendo espancada,
E ela tá achando que é normal, né? E se a gente não entende nem a questão da violação do corpo físico, quem dirá do psicológico, né? Então, assim, há uma linha tênue, né? Assim, a gente pode dizer, tem a minha individualidade, o que me incomoda, não incomoda. Mas eu gostaria de entender isso, assim, é uma dúvida pessoal. Há uma linha tênue, que eu não posso ultrapassar do outro, né? Então, o que seria, por exemplo, agressão física é escancarado, gritos é escancarado, mas também tem famílias que só falam gritando, né? De onde surge essa análise? Né? Não é um checklist, a gente sabe, mas há uma linha, entende? Talvez eu não esteja conseguindo expressar, há uma linha tênue, né? Existem famílias que se comportam daquele jeito e que aparentemente, né, não tem ninguém ali que se incomoda com aquilo. Há famílias que no final do ano se reúnem e fazem aquelas brincadeiras entre si, e um manda um presente da onça pro outro, e aquilo aparentemente, em alguns casos, não ofende, né? Pode-se partir do pressuposto que se não há ofensa direta, isso não é prejudicial? Acho que tem uma coisa aqui e aí você me corrija se eu tiver compreendido da forma errada. Há famílias que elas vão ter esse padrão, né? Mais barulhentas, piadas muito escancaradas. Ok, pode ser um funcionamento regular sem ser violento de alguma forma? Pode. Qual é o ponto que a gente tem que ter de atenção? Se alguém demonstra incômodo, esse incômodo é validado? Entendi. Você entendeu? Porque se eu estou nesse contexto e de alguma maneira aquela ação, aquela palavra gerou um desconforto, eu expressei, as pessoas ao redor foram capazes de acolher esse limite que eu coloquei e respeitá-lo, e seguir de outra forma, com outros tipos de interações, ok. Agora, se quando eu me posiciono falando do meu desconforto, que só quem sabe sou eu, sim, e aquilo ali não é aceito, não é reconhecido, não é validado, então a gente tem um problema. Entendi. Não, ficou claro agora, nítido como a água, né? Então, na verdade, é sobre a validação do que eu sinto. Eu vou voltar um pouquinho na sua fala. Você estava dizendo das situações em que existem violências muito escancaradas, claras, visíveis, inclusive, e existem estes desconfortos gerados nesses ambientes tóxicos, nessas relações tóxicas. Quando a gente percebe, né, que a pessoa ela está muito adaptada, muito acostumada, não consegue ver outro modo de funcionar além daquele, parece que apresentar ali a chantagem emocional, a falta de apoio, a falta de empatia como fatores problemáticos, não é uma coisa possível dela entender, porque o que ela vive é muito mais intenso do que isso. Uhum. Só que qual que é a questão? A gente não fica medindo dor. Certo. Então não dá pra falar, que pra mim isso aí é uma coisa mínima, porque olha o que eu sofro. Certo. Né? E esse é um funcionamento também muito tóxico em algumas relações, né? Certo. Essa constante invalidação do sofrimento do outro. Como se a gente tivesse uma régua posicionada ali para dizer o que é de fato sofrimento e o que é o tal do mimimi. Entendi. Entende? Algumas pessoas, elas vão viver sim relações muito violentas e ainda assim elas vão ter consciência de que esses outros sinais mais sutis são nocivos também. Tá? Assim como a gente vai ter pessoas que não vão nem reconhecer a violência como uma dor legítima. Sabe? Então são construções que vão acontecendo ali desde muito cedo e a gente vai se apropriando daquela noção de mundo, vai construindo a nossa visão do que é válido, do que não é, do que é certo, do que é errado e começa a ter essa dificuldade de entender essa individualidade. O outro pode estar em sofrimento mesmo quando a situação de dor que ele vive é diferente da minha. A minha dor só é mais intensa para mim. Entendi. Porque quem está sentindo sou eu. Entendi. É por isso que algumas pessoas veem a criança usando com o joelho ralado e dizem, ai, que frescura, chorando. Mas aquilo é o máximo de dor que ela já experimentou. Né? Então, no caso, dor não se mensura. E mesmo que ela experimente num outro momento uma dor mais intensa, o joelho ralado não vai deixar de doer se acontecer de novo. Verdade. Aquilo também existiu, né? Aquilo também doeu. Também é real, também gerou algum desconforto.
Vou te lançar uma pergunta agora, daquelas bem... bem assim, ó. Eu tenho uma análise dos meus achismos, que é assim, Meu Deus, lá vem. existem pessoas que elas são, vou usar palavras e talvez não esteja certo, tá? Não é minha área, gente, pelo amor de Deus. Existem pessoas que são patologicamente tóxicas. Existem pessoas que são. Vou colocar assim. Por exemplo, um psicopata, um narcisista, né? Uma pessoa que é aquilo. Mas existem pessoas que eu vou falar o termo que eu tenho usado, que é repetidor de padrão. Que é aquela pessoa que foi criada naquele meio e ela só repete o que ela está vivendo. Vamos colocar, né? Esse conceito ficou claro. Se eu sou uma pessoa, né, repetidora de padrão, e eu me relaciono com uma outra pessoa também repetidora de padrão, nosso ambiente provavelmente vai ser muito difícil, certo? Mas se eu decido ali romper com essa barreira, ser um repetidor de padrão, não sendo patologicamente, né? Porque patológico para mim é impossível mudar. É possível que esse ambiente ele se torne um ambiente saudável? Se for unilateral, não. Os Porque dois a gente está falando lados. de relação. Novamente, a dimensão do coletivo. Então, se temos uma relação, você chega naquele ponto de ganho de consciência, entende um monte de coisa naquele convívio como problemático, vê o que é possível da sua parte ser feito para ajustar, para melhorar e tudo mais, e você se engaja nisso. Mas a outra pessoa não, você realmente pode sustentar a relação por muito tempo. Mas dificilmente isso vai ser saudável. Porque isso vai exigir de você um desgaste tamanho para fazer aquilo funcionar. Até que, em muitos casos, é o que acaba acontecendo, a pessoa desiste de ter avanços. Até porque mudar o outro não é algo que a gente dá conta de fazer. E se essa for a intenção, recomendo fortemente que pare. Né? Porque a mudança é uma decisão. Individual. Por que eu trouxe essa problemática, né? Primeiro, partindo do pressuposto que ninguém é o alecrim. Sim, ninguém é o alecrim, sim. Então, né, todo mundo porque é quando a gente tóxico. aponta essa questão, né, de relações tóxicas, muito mais que de ambientes, parece que a gente está colocando culpas. E não é sobre isso. Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque a gente pode assumir papéis de agir numa função tóxica, numa outra relação, e ao mesmo tempo a gente ser a parte vitimada dessa relação tóxica num outro contexto. Até porque eu vejo que a nossa cultura é assim. É muito difícil você achar um brasileiro hoje que não tenha nunca sido tóxico. Porque a gente vem de uma cultura problemática, de uma educação problemática. Então, assim, eu parto disso. Ninguém é o alecrim. Você em algum momento já foi ou será tóxico e pra mim o que faz diferença nisso é você se redimir quanto a isso, né? Sim. Errei, ok, né? Tudo bem. A diferença é a consciência que você vai ter Isso. daquilo que você faz. E do por impacto, né, que isso tem. por que eu trago isso? Porque um ambiente, ele não vai ser tóxico, tirando o patológico, tá? Porque tem realmente aquele caso ali, daquela pessoa que é a causa raiz muitas vezes. Mas vamos dizer num ambiente geral, assim. Não é só uma pessoa. São uma série de coisas, uma série de decisões, né? Uma série de problemáticas que um pode identificar e o outro pode querer mudar ou não, enfim. Mas relações em si, né? Eu acho que vamos partir dessa de que eu quero ser um ser humano melhor. Porque até agora a gente tem pensado, né, no eu sou a vítima, como reconhecer, mas eu também quero ser um ser humano melhor, né? Nesse sentido, né, de relações, se houver então um interesse de todos ali naquela casa, essa casa pode se tornar melhor? Sim. O interesse, o reconhecimento inicialmente, né, de que algo precisa mudar. E às vezes a gente muda de uma forma positiva, né? As duas partes mudam de uma forma... Tô rindo da análise, assim, um patológico, imagina o termo que... É bate-papo. Gente, é isso. A gente pode ter, assim, essa movimentação das duas partes, usando novamente como exemplo uma relação conjugal, as duas partes compreendendo a necessidade de mudança. E as duas partes progredindo, né, de certa forma. E ainda assim, essa relação não funcionar. Porque uma relação chega ao fim não necessariamente por ser tóxica. Às vezes as pessoas melhoraram, mas em sentidos opostos.
não no sentido que permite a manutenção da união. Então também não dá para ter como propósito isso, vamos melhorar para ficar juntos. Pode ser uma das intenções? Pode. Mas se for a única, a gente corre o risco de voltar no mesmo problema. A gente vai fazer qualquer coisa para ficar junto? Custe o que custar de verdade? Porque às vezes custa muito. Então, na verdade, o princípio da mudança ele tem que ser única e exclusivamente, vamos dizer assim, ficar melhor, ser uma pessoa melhor. Às vezes, para ser uma pessoa melhor, você precisa sair de contextos, abrir mão de certos níveis de convivência, gerar distância em algumas relações, abraçar outras convivências. E às vezes essa é uma mudança que permite que estar junto com esse parceiro, com essa parceira ainda faça muito sentido. Por isso que a gente tem raros casos, mas a gente tem relações que terminam de forma muito amigável. Porque somos bons, mas não como casal. Entendi. São bons amigos, né? Às vezes sim. Assim, vamos voltar um pouquinho no nosso assunto inicial, que foi essa romantização, né? A gente já falou... Porque se deixar a gente vai longe. Não dá. Não dá. Não dá. Mas assim, para pessoas que estão nos assistindo, que talvez seja um primeiro contato, nunca tenha, né, escutado falar sobre ambientes tóxicos, sobre relações, aquele primeiro impacto vai ser, nossa, pode ser que eu esteja vivendo isso, né? Como que eu vou reconhecer isso na minha família? O que eu faço a partir de agora? Como que eu vou tratar isso tudo que chegou até mim? Porque vamos falar real, né? Você ter aquele primeiro impacto que o que você está vivendo não é normal, não deve ser muito confortável. Não, de jeito nenhum. Conforto é uma palavra que não se aplica nesse reconhecimento. Até porque se a gente está pensando em coisas que necessariamente vão mudar, a mudança ela vai nascer desse desconforto. Porque se está tudo ok, eu vou mudar por quê? Vou gerar mudanças nesse contexto, nessas relações, por quê? O desconforto ele vai ser muito real e às vezes ele vai levar tempo entre essa tomada de consciência e uma possível decisão, um movimento dessa pessoa. Certo. Até porque você trouxe essa questão muito específica do convívio familiar, que dependendo da idade ou de outros fatores ali que geram uma necessidade de permanência, Isso. Não é uma coisa que a gente consegue de pronto abrir mão. Certo. Mas aí tem uma palavrinha que eu adoro: limites. Não que você precise o tempo todo ficar estabelecendo para os outros, mas ser capaz de reconhecer os seus. Até que ponto certas palavras soam para você como brincadeira? E a partir de que ponto para você soa ofensivo? Qual é a sua tolerância com determinadas vivências dentro dessa família? A ideia de que todo mundo tem um limite também não é uma coisa muito antiga, né? A gente começa a entender que todo mundo precisa, né? Limite é uma necessidade. Todo mundo precisa ter limite de... Mas pouco tempo que se fala disso. Poucas décadas pra cá, entende? E isso varia também, porque a gente até consegue aceitar que o adulto tem limite, mas dificilmente a gente aceita que a criança ou o adolescente tem. Validado. Então, se é algo que vem do adulto, eu até acolho e respeito. Mas se vem da criança ou adolescente, eu costumo tratar como desrespeito, né? Falta de educação, entre outras expressões. E o limite é uma coisa que a gente precisa ser capaz de ir reconhecendo. Então, esse olhar de até onde eu dou conta, a partir de que ponto pesa demais, é um dos eixos centrais para a gente começar a estruturar até mecanismos de proteção. Porque se eu não consigo sair daquele contexto, se eu não consigo cortar aquela pessoa da minha vida, eu tenho que conviver com ela, como eu posso ajustar essa convivência? Exatamente o que eu ia te perguntar, porque partindo dessa ótica de que pode ser um adolescente que esteja nos vendo, né, que talvez, né, trazendo a situação para os pais, para os cuidadores, para os amigos, qual que seja a relação daquele que esteja envolvido, ele não seja ouvido, mas vamos dizer onde ele tem que ficar.
que seria na casa, né? Os amigos, né, pode se afastar e tal. Mas na minha casa, eu sou um adolescente agora, eu tô vendo que eu tô passando por situações que me entristecem, eu não sou ouvido. Mas eu não posso sair da casa agora, eu sou dependente daquele espaço. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim, primeiro entender que você não vai ser dependente para sempre. Certo. Então as coisas passam. O tempo passa. E a gente não vai ser criança ou adolescente para sempre. Em algum momento eu vou ter condições. E o que de fato me faria ficar bem? Então eu quero ter independência a ponto de poder sair da minha casa. Como é que eu construo essa independência? Não é um sair desorganizado pelo mundo e vamos ver o que dá. Mas fazer uma transição segura. Porque não adianta a gente sair de uma situação de desconforto para entrar numa situação de risco. Sim. Então, se a gente está pensando na lógica da criança e do adolescente, a criança talvez ela tenha mais dificuldade de entender isso, porque ela se apropria muito dessas culpas que são dos outros, mas o adolescente talvez consiga fazer essas reflexões. Então, também olhar para esses adultos de referência como indivíduos diferentes. Às vezes eu tenho uma conduta muito mais problemática com a mãe, mas com o pai é mais tranquilo. Então pode ser um ponto de apoio. Entendi. Não colocar assim como adultos versus adolescentes. Então todos os adultos são igualmente tóxicos. Não. Sim. A gente vai ter, às vezes, e não é dentro de casa. A gente pode encontrar fora de casa apoio e suporte para passar pelas situações que a gente vivencia dentro de casa. Não é o fim. Porque eu vejo que essas relações, às vezes, são dos principais gatilhos para o suicídio, né? Sim. Porque a gente vê jovens, assim, é absurdo os índices também, eu tive que dar uma olhadinha aí, realmente é absurda a quantidade de adolescente que vai E aí a gente volta para aquela questão das relações intocáveis. Então, se essa toxicidade vem da minha família, então o que eu posso esperar do mundo? Se a minha família, que teria dever, bem entre aspas, dever de me amar, de me proteger, de cuidar de mim, das minhas necessidades, não tem feito isso da maneira como deveria, em que relação eu vou encontrar apoio? Então, ser mãe, ser pai, ser o cuidador responsável por uma criança ou adolescente não torna essa pessoa isenta de erros, de falhas, e é um dos papéis que essa pessoa desempenha entre tantos outros. Tá? O fato dessa pessoa ser mãe, ser pai ou ser cuidador não faz dessa pessoa um ser humano decente. Sim. Acho que essa é a principal coisa, a gente vê comentário. Hoje mesmo, antes de atender um pouco, eu abri um aplicativo e eu vi lá uma mulher que colocou, uma mãe que colocou que o menino estava batendo nas crianças da creche. E como solução para isso, ela decidiu bater no filho. Entendeu? E aí eu teve um monte de comentários, assim, eu fiquei até contente que eu comecei a ver as pessoas, viu, mas obviamente isso tá errado, e questionando, e colocando e tal. Mas a quantidade de comentários que tinha assim, mas ela é mãe, ela sabe o que faz. Mas ela que cuida da criança, ela sabe o que faz. E às vezes não. Às vezes não. Muitas vezes não. A gente não ganha ali um download automático das funções maternas quando a gente tem uma criança. Podia. Às vezes eu penso que seria útil, mas não é a nossa realidade, não se iluda. Isso não vai acontecer. Mas às vezes a gente entende um pouco o que é isso, porque quando a gente fala ela mãe, ela sabe o que faz, ele é pai, ele sabe o que faz, a gente valida totalmente as ações que às vezes acontecem sem o mínimo de reflexão, que acabam sendo tomadas ali no impulso, no calor do momento, às vezes até sem ter uma relação direta com esse contexto com a criança, mas pelo julgamento do outro. Se eu não fizer nada, vão achar que eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe. Sim, acaba reproduzindo até aquilo porque o ser humano se baseia naquilo que ele viveu. Então, quando a gente pensa nessas relações familiares, dessas figuras de referência para a criança e para o adolescente, é importante que a gente comece a trazer esse olhar mais lógico, até mais racional para isso. É seu pai, é sua mãe, e ainda assim é uma convivência que não te nutre e não te faz bem. É a convivência a qual você está exposto agora, salvo as situações que coloquem em risco direto, situações onde os responsáveis trazem perigo para aquela criança, são negligentes, colocam a criança numa situação de risco real, outras discordâncias, até essa toxicidade eventualmente vai estar presente, mas a gente vai ter manejo. Se é risco, a gente tem que pensar na retirada. Sim.
Tá? Se existe o risco ou já a presença de situações de violência, a gente precisa pensar na saída dessa criança, desse adolescente. Mas se a gente está falando desses desconfortos que ainda não configuram, talvez nunca configurem risco imediato para a integridade física e emocional, né? A gente precisa pensar em manejo. Então, nem sempre a gente vai conseguir suporte neste ambiente que está nos adoecendo. Às vezes a gente precisa se nutrir lá fora para dar conta aqui dentro. E aí volta a responsabilidade. E aí eu incluo os profissionais de educação também. Sim, de olhar, né, nesse contexto no qual as crianças estão inseridas fora de casa. Escola ou outros espaços, né, de educação, de cultura, de lazer. E eu vou abrir um parênteses agora, porque eu fiquei com medo de fazer no outro, mas agora eu não estou com medo de ser linchada mais não. A escola deveria ser um ambiente diferente. Deveria ser um ambiente de acolhimento, né? Eu não estou falando que eu não entendo as problemáticas que os profissionais de educação também passam, porque eu sei que, cara, deve ser muito difícil. É uma sobrecarga enorme. Só que isso não justifica também muitas falas que a gente vê acontecendo dentro do ambiente escolar, né? Por exemplo, eu escutei uma recentemente de uma pessoa que falou para todos os alunos, né, um profissional de educação: olha, não me enchem o saco hoje que eu já estou com muito problema. Né? Queria eu chegar aqui e falar: não me enche o saco hoje. Fica quieta aí na maca. Que não abre a boca, né? E às vezes eu vejo que falta isso, de entender que a escola pode ser o único ambiente que essa criança, esse adolescente vai ter para falar, para ser reconhecido como abuso. Cara, se nem ali ele for acolhido, pra onde ele vai correr? Porque a gente tem uma grande parcela das nossas crianças e adolescentes que tem como única vivência externa ao ambiente familiar a escola. A gente vai ter ali algumas outras que vão estar inseridas em outros convívios, mas a grande maioria não. Se nem lá tiver acolhimento, se nem lá tiver direcionamento, né? E eu não tô falando, eu não estou jogando a culpa no professor, do profissional de educação só. Porque eu sei que tem uma série de coisas que ali que deveriam ser melhores, a escola não tem estrutura, é muito aluno para pouco profissional, eu entendo isso. Mas ainda assim, se a pessoa escolheu essa missão, poxa, aquele ambiente ele tem que ser de acolhimento. Porque você está lidando ali com vidas que talvez elas só tenham você para falar alguma coisa. Só você para ser essa rede de apoio, né? E infelizmente o que a gente vê é que às vezes nem a minha criança ou adolescente pode ter esse acesso, né? Sim. Então, quando a gente pensa nessa lógica do cuidado de saúde mental com a criança e com o adolescente, o papel da rede, e aí por rede eu trago necessariamente as políticas públicas, é primordial. Entende? Porque a gente vai ter um indivíduo que muitas vezes até dá conta de reconhecer, mas ele não tem autonomia para sair da situação onde ele está ou para promover o mínimo de mudança necessário para que o bem-estar aconteça. Eu não estou falando de uma vida incrivelmente maravilhosa, estou falando de dignidade e respeito. Então a rede tem um papel muito fundamental aí. As políticas públicas são muito falhas realmente nessa questão, né? O legal é que a gente estava falando de ambiente tóxico, se a gente for aí, a gente já vai entrar aí. Pois é. A gente tem uma grande dificuldade no que eu foco, pode ser algum sintoma, mas enfim, né? Não sei se é diagnosticada por meio de vídeo. Não é hora pra isso. Não é hora pra isso. Mas é que não tem como, né? Na verdade, a gente fala assim, não... Cara, é uma série de fatores mesmo. A gente até pode pensar, tá devagando. Não. Mas quando a gente pensa na questão do ambiente tóxico, a escola talvez não seja um ambiente tóxico para você, porque você não está lá. Sim. Mas pode ser para o aluno, que vive lá de segunda a sexta. Às vezes, o dia todo. Ou pode ser tóxico até para aquele adulto que está ali enquanto profissional. Não necessariamente pela demanda da criança, mas às vezes pela maneira como essas relações com os colegas se constroem ali dentro. Entende? Então, espaços de trabalho, de estudo, nossa casa pode ser tóxica e a gente não está se dando conta disso. As casas dos nossos familiares, os espaços que a gente convive com os nossos amigos. E como você falou, não somos alecrins. A forma com que a gente leva a nossa rotina, porque eu vejo também que às vezes com um aspecto de fuga as pessoas se sobrecarregam de coisas e de afazeres para tentar fugir, de repente aquilo também está sendo tóxico. A autotoxicidade
né? Porque tem gente que também que é só misericórdia, né? É um gêniozinho do mal que só se critica ali o tempo todo. Isso também é uma autotoxicidade, né? De certa forma. Talvez repetindo aquilo que ouviu desde sempre, né? Como uma voz superior da Mas pessoa. sabe por que eu trago isso? Porque, assim, uma lógica muito legal que eu tenho visto é assim, se você sabe que você já passou a vida inteira, né, sentindo isso, né, talvez seja para alguém que seja importante. Se você sabe que você não gostava daquilo, por que você ainda está repetindo com você? Né? Será que não dá pra gente trocar um pouquinho isso? A gente ser mais amoroso com a gente mesmo, ser mais paciente, ser mais amado? Tem gente que não tolera errar, sabe? Tem gente que acha que o tempo todo se criticando, você também está sendo tóxico com você, se xinga no espelho. Mas aí vem aquela questão que você já trouxe, né, de uma forma muito clara, né? Aquilo se tornou a verdade da pessoa. Aconteceu com tanta frequência, com tanta intensidade, vindo de pessoas, né, cuja voz eu validava integralmente. Muitas vezes eu não consigo sequer questionar. A criança, ela só aceita, né? Esse é o por problema. mais que eu perceba que isso me faz mal, eu não aprendi a funcionar de outro modo. Não sabe ser diferente. Entende? Quais os recursos que eu tenho para fazer diferente? Porque entender que precisa mudar, tudo bem, a gente até entende. Como é que faz, então? E a prática disso? Como a gente consegue construir esses recursos? É um dos grandes desafios. Hoje, pensando no público que eu atendo, um dos focos é justamente essa construção de recursos. Porque nem sempre a gente vai realmente dar conta de encerrar toda essa problemática. Às vezes eu consigo botar um limite aqui, outro ali, encerrar uma coisa aqui, outra ali, mas outras eu vou tendo que desenvolver esse manejo e vão levar mais tempo para a gente conseguir realmente dar conta para que pare de me afetar. Tá? Seria muito incrível se a gente conseguisse magicamente tirar as pessoas desses contextos que trazem dor, que trazem sofrimento, mas nem sempre é isso. Quando eu falo do fortalecimento, não é tornar a pessoa tolerante àquilo que faz mal para ela, né? Mas entender que ela consegue minimamente dar conta de algumas situações para ficar bem. Não tolerar a dor, mas ficar bem. Mas produzir bem-estar para si mesmo. Se conhecendo, né? Sabendo que às vezes o que vai ser falado não é verdade sobre mim. Porque se eu sei quem eu sou, né? Por mais que aquilo gere um incômodo, depois eu vou ter uma reflexão sobre isso, né? Eu vi métodos, por exemplo, pedra cinzenta, né? Você ficar apático, vamos dizer assim, não se deixar afetar por aquilo. É uma ferramenta também, você considera isso, exploraria isso de uma certa forma? Acho que eu não exploraria. Qual que é a sua forma de manejo? Então? Sabe por quê? Não se deixar afetar é uma coisa que dificilmente vai ser possível. Você não manda. E aí se eu coloco que essa é uma ferramenta útil, válida para você, que você tem, a pessoa desiste. Porque uma pessoa que está inserida nesse contexto tóxico, né, de longa data, ela entendeu o que é isso e ela se afeta. Sim, não tem como deixar de se afetar. Sabe, meu botão. Quem dera. Novamente, né? Poderia ser. Poderia, né? Então, não é um botão. Né? Não é uma coisa que você aciona automaticamente e passa a funcionar na sua vida. Né? Até porque para você não se deixar afetar por certas coisas, você tem que entender que aquela não é a realidade. Sabe? Você tem que entender que aquilo que a pessoa está te trazendo, aquelas palavras que ela está despejando sobre você, não dizem respeito à sua realidade. Então, se eu não entendo isso, eu me afeto sim. E até se eu entendo, eu me afeto, só que daí num outro formato. Me gera incômodo que a pessoa se sinta livre o suficiente para me falar porcaria para mim. Sempre vai ter incômodo. Sempre. Então, na verdade, se eu estou num ambiente muito ruim, a sacada é sair. E aí se preparar para sair. Né? Sempre. É aquilo que eu falei, né, do adolescente que quer ter independência. A gente precisa preparar essa saída de um modo que seja seguro. Não adianta sair de uma situação de desconforto e entrar numa situação de risco. Então não adianta eu terminar este casamento aqui, porque tá ruim, mas o modo como eu encontrei de sair desse é já pular para uma outra relação. Que acontece muito, né? A pessoa pula de uma relação ruim para outra, né? Sim, realmente. Mas, e não só por esse fator, né? Mas também pelo desejo, pela esperança de viver algo melhor.
sabe? De ser feliz. Então a gente vai buscando, mas se for uma busca sem esse propósito, sem essa noção do que é que de fato eu estou buscando, a gente vai ser batendo em todas as portas. E não dá para ser assim. Porque cada vez que você faz isso, você vai se expondo cada vez mais, vai se fragilizando cada vez mais, vai se esgotando, até que você passa de novo a aceitar as coisas do jeito que elas chegam. Então, assim, a gente já falou sobre a autopercepção, sobre alguns relacionamentos, mas e se eu estou vendo que tem alguém à minha volta, né, em torno de mim, no trabalho, qualquer local que seja, que está num relacionamento, assim, tóxico e não se deu conta? O que eu posso fazer para fortalecer, para trazer essa pessoa realmente para essa consciência, ser aí uma rede de apoio para isso? Para ser rede de apoio, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a capacidade de escuta. E não é qualquer escuta, né? É uma escuta que seja empática. Não adianta você se dispor a ouvir para depois despejar crítica sobre a pessoa, né? A escuta empática, ela funciona no sentido de validar a dor do outro, mesmo que não seja a sua. De reconhecer que aquele sofrimento existe, mesmo que você não viva isso. Que gera impacto no outro, mesmo que você entenda que você dá conta de lidar com isso. Então a escuta, ele é o primeiro gancho, a primeira conexão ali. Então, se de alguma forma você tem essa intimidade, se você tem essa possibilidade de ter um diálogo um pouco mais profundo com alguém que você sabe que está inserido num contexto assim, faça isso aos poucos. Não adianta falar, eu vi que você tem uma relação super tóxica, você quer falar sobre isso? Nossa! Sabe? Então, em vez de gerar proximidade, você já levanta uma barreira que a pessoa não vai transpor nunca mais. Coitada da pessoa, imagina um susto. Né? E a gente está falando de coisas que são muito sutis, né? Porque essa toxicidade, ela é sutil. Se ela não fosse, a gente estaria falando de violências escancaradas, como a gente já abordou. Então, se eu chego dessa forma muito direta, principalmente para pessoas com quem eu não tenho um laço tão profundo, não tenho tanta essa familiaridade no diálogo, eu gero barreiras. A pessoa vai entender o quê? Julgamento, crítica, curiosidade, qualquer coisa, menos cuidado. Certo. Tá? Então, se a sua intenção é ajudar, entenda que é gradativo. Se a pessoa está em risco real, está numa situação de violência, a intervenção é outra. Os meios de você lidar com isso são outros. Mas se a gente está pensando numa pessoa que está vivendo um ambiente tóxico ou está inserida numa relação tóxica, a rede de apoio, ela se constrói de uma maneira muito mais delicada, né? Essa pessoa, ela precisa confiar nela, ela precisa confiar nos outros. Ela precisa ter um olhar de que essa pessoa não vai ser mais uma a reproduzir aquilo que faz mal para ela, né? Então é uma construção gradativa, é um investimento. Certo. Eu usaria esse termo. É um investimento. Então nem sempre o retorno vai ser imediato. Não é aquela coisa de, mas eu já falei com ela, ela não agiu. É só uma conversa que talvez não dê recursos para que a pessoa de fato tenha uma ação. Aí rolou uma conversa, a pessoa que está inserida nesse ambiente ou nessa relação tóxica começou a refletir, a entender, a realmente perceber que ela está vivendo algo que não é legal. Ela pode sim e deve entender a possibilidade de buscar ajuda. Porque, novamente, você tolerar coisas que te fazem mal não te faz forte. Sim. Pelo contrário, é uma coisa que com o tempo vai te enfraquecendo. E aí, algo que a princípio pode não ser um adoecimento pode se tornar. Algo que a princípio não é um risco também pode se tornar. A solidão, essa ideia de desamparo, é um solo muito fértil para problemas mais graves. Então, escolher não ir a um lugar, não conversar com alguém é uma coisa. Você ter a necessidade de não ter a possibilidade, sabe, de encontrar suporte, já é uma problemática muito mais grave. Tá? Então, esse entendimento de que buscar ajuda não torna a pessoa mais fraca, menos capaz de gerenciar a sua vida, é um dos pontos que eu entendo que hoje nós precisamos bater muito ainda, né, como uma possibilidade para a população. Só um parênteses, né, rapidinho. Tem pessoas realmente que, até quando vão buscar terapia, partem desse princípio, né, que cheguei no limite, estou fraca demais para isso, como se você buscar essa ajuda fosse fraqueza mesmo. E na verdade é o oposto, né, é força. Como se a gente precisasse chegar nos extremos para daí entender que pode buscar ajuda.
Quanto antes a gente for capaz, né, mais sofrimento a gente está evitando. E às vezes, né, quando a gente pensa, né, na lógica de saúde mental, antes de eu fazer o apontamento que eu tinha pensado, Certo. quando a gente pensa aos pensamentos divagando de novo, pensar em saúde mental não é pensar em ausência de transtorno. Certo. Não é a ausência de um diagnóstico. É porque a pessoa não tem um CID que ela tem saúde mental. Tá? O fato de não ter um CID ali, muitas vezes, é só um mero detalhe. O adoecimento está ali de outras maneiras. Né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando em bem-estar, em qualidade de vida, né? Em estar bem consigo e nos contextos, nas relações onde você se insere. De ter satisfação com as coisas que você faz, mesmo que sejam pequenos prazeres e não coisas tão grandiosas. Tá? Então, a saúde mental não é só a ausência de um transtorno, de um diagnóstico, mas a capacidade de manter uma qualidade de vida que te permita sentir-se satisfeito. Não, talvez não seja possível ter essa satisfação plena, porque aí a gente entra no campo não só das necessidades, mas também dos desejos, mas de conseguir sentir bem-estar com a vida que você tem do jeito que a sua vida é. Seja ela mais próspera, menos próspera. Você pode ter qualidade de vida e ainda seguir desejando um crescimento pessoal, profissional. Você pode ter um bem-estar e ainda assim querer modificar algumas coisas no seu dia a dia, nas suas relações familiares. Tudo bem. Mas é a capacidade de sentir-se bem ali. E a gente não precisa chegar nos limites, né? Não aguentar mais, não dar conta para ir buscar ajuda. Né? Qualquer momento é um tempo apropriado. Tá? Seja quando você está começando a perceber, seja quando as coisas já estão desandadas. Todo momento é um momento de reconhecer a necessidade de ajuda, de buscar esse suporte. Tá? Então não tem um momento oportuno, o melhor momento, o momento certo. O momento certo é aquele que eu consigo ir. Certo. Tá? E essa busca, ela não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, ela é sinal de que você está disposto a lutar por si. A fazer o que é necessário para se sentir bem. Isso é um ato de coragem, não de fraqueza. De coragem. Exato. Certo. E aí, retornando à parte de rede de apoio, como a gente falou dessa questão da vivência, né, de trazer novas óticas, de que isso pode ser um despertar, é importante que essa pessoa seja inserida em novos ambientes, se possível? Sim, é importante, porque pegando de novo a questão da saúde mental, a gente não pode considerar que saúde mental é algo que se sustenta num pilar único. Certo. Tá? Então, saúde mental, tem saúde mental porque não tem transtorno nenhum. A gente está considerando apenas a questão diagnóstica. Não, saúde mental é como se fosse uma mesinha de múltiplas pernas. Né? Então, eu tenho ali um trabalho que me dá um rendimento ok para manter a minha vida, que me faz sentir pertencente e me dá um propósito. Eu tenho uma família que me acolhe, que eu dou conta de acolher, que sustenta, né, meus afetos. Eu tenho amigos que me proporcionam bons momentos. Eu tenho uma vivência espiritual que faz sentido para mim. Tenho momentos de lazer. Então, são vários pequenos elementos que compõem isso. Em geral, quem vive em relações tóxicas, quem está inserido em ambientes tóxicos, não tem essa diversidade. É um lugar, normalmente, ali... Né? São experiências mais restritas. Certo. Quanto mais a gente se permite expandir isso, mais a gente vai ter essa possibilidade de ampliar o nosso repertório emocional. Mais a gente vai ter essa possibilidade de estabelecer conexões seguras. Sabe? E aí a gente foca muito nessa questão da rede de apoio. Como é que eu vou ter rede de apoio se eu estou isolado? Sim. Porque necessariamente eu estou falando de gente, de pessoa, de conversa, de olho no olho. A rede de apoio, ela pode ser um outro familiar? Pode, ele pode compor a sua rede de apoio. Aí pode ser um profissional de saúde? Pode compor a sua rede de apoio. Pode ser um líder religioso? Pode também, ele também pode compor a sua rede de apoio. Então, tem muitas pessoas que podem ter esse papel e nem todas precisam ter a mesma intensidade, a mesma presença, ou lidar com as coisas da mesma forma. Entende? Essa diversidade, ela enriquece, ela amplia essa nossa capacidade de enfrentamento. E por isso é tão importante,
Para a gente entender que a experiência de vida não se resume àquele recorte no qual a gente está inserida. Diversidade de vivências, de óticas e de tudo, né? Para que a gente tenha realmente acesso ao diferente. Sim. E entenda que aquilo não é normal, né? Queria te pedir para que você deixasse um recado, né? Cada uma das meninas que veio, né? Das psicólogas que vieram, eu pedi para que no final fosse deixado um recadinho para quem está assistindo, para quem está pensando em desistir, para quem se viu nessa situação que está inserido, né? Um recadinho livre aí para você. E depois você já fala pra gente, né? Se você está disponível pra gente te procurar, como aí ajuda, como é a sua forma de atendimento. Pode ser? Pode ser. Eu correndo o risco de ser repetitiva, mas não por falta, né, do que a gente fala, mas porque realmente é o que a gente precisa trazer como necessário. A gente não pode resumir a lógica do cuidado a esses momentos tão pontuais. Então, sempre vai ser tempo de buscar ajuda. O mês de setembro acabou, estamos aqui em outubro, mas a gente sempre vai ter essa possibilidade de buscar ajuda. O que a gente precisa ter? Essa iniciativa de entender que eu sou tão digno de cuidado quanto as pessoas que eu disponibilizo meu afeto. Tá? Eu sou tão digna e tão merecedora de ter relações saudáveis quanto aquelas pessoas cujo bem-estar eu estou zelando o tempo todo. Então, entender que esse cuidado, esse zelo, esse amor, esse carinho, ele também precisa chegar para mim. Eu acho que é um ponto de partida fundamental para a gente abrir a mente e começar a entender que a ajuda ela é possível. Se for possível ali, para quem realmente se vê nessa condição, buscar uma ajuda profissional, ótimo. Então, se tiver acesso aos serviços de saúde, seja numa unidade básica, seja num CAPS ou em outros equipamentos de referência da rede de saúde ou da rede socioassistencial, este também é um caminho. Os profissionais vão conseguir direcionar isso de uma forma melhor, de uma forma acolhedora. Tá? Se eu não tiver acesso a esses serviços, significa que eu vou deixar de lado o cuidado? Não, mas talvez eu precise construir esse acesso. Então, com quem é que eu posso conversar neste momento? Quem consegue me acolher neste momento? Para que numa outra ocasião, com uma oportunidade, eu consiga chegar ao profissional. Tá? Então, as relações, elas não se resumem àquelas que a gente está acostumado. Essa diversidade existe. Né? A vida ela pode ser boa. A gente não pode perseguir a perfeição porque ela é irreal. Ela é ilusória. E essa busca, ela só gera infelicidade. Mas entender que a vida ela pode ser muito boa, ela pode ser satisfatória e que os momentos difíceis eles vão existir e num dia maravilhoso eu posso ter uma horinha muito difícil, faz com que a gente comece a ganhar mais lucidez sobre isso, sabe? De entender que uma vida muito boa pode ter maus momentos. Que um dia maravilhoso pode ter uma ocasião ali que foi péssima. E que isso faz parte da normalidade do existir. E pensar em desistir não significa que a pessoa não quer mais viver. Ela não quer mais viver aquela dor. Então, para essa dor, a gente pode encontrar um caminho. E esse caminho não é possível se essa vida não existe mais. Tá? Então, todo mundo pode funcionar como uma rede de apoio, em maior ou menor intensidade. Né? Todo mundo está sujeito a viver relações tóxicas em qualquer um dos papéis. Então, a gente também tem que ter essa capacidade de se autoavaliar com frequência. Qual é o impacto disso que eu estou fazendo na vida do outro? Qual é o impacto disso que estão fazendo na minha vida? E isso me motiva a buscar ajuda, tanto para sair dessa posição de alguém que está sofrendo nessa relação, tanto quanto sair da posição de alguém que faz o outro sofrer. Tá? Porque na relação a gente tem os dois polos, nunca é um só. Belezinha, é fantástico, né? Eu só tô... Você faz atendimento aqui no CAPS, né? Sim. Você também atende fora do CAPS? Atendo. Eu atendo virtualmente, Tá. E tenho essa possibilidade. Se alguém, então, quiser te procurar, sentiu aí uma conexão, quiser te buscar, pode estar entrando em contato com você? Pode entrar em contato, a gente pode
ver essa possibilidade, né, e dar um direcionamento que seja mais adequado para a necessidade da pessoa. Agora, né, depois de muitas Variações. a cabeça da Isadora já, eu falo que já tá limitada a minha cabeça, gente. Já é só quarta-feira ainda. É só quarta-feira à noite, mas tudo bem. Mas eu queria muito agradecer por você ter aceitado esse convite, por você estar disposta a trazer tanta informação de qualidade também pra gente, porque isso realmente é muito valioso, né? Agradecer imensamente a sua participação e agradecer muito para quem assistiu, né? Para quem esteve nessa jornada acompanhando todos esses episódios, vamos dizer assim. E eu não vou dizer encerrando Setembro Amarelo, porque na verdade a gente está começando outubro e saúde mental é sempre tempo, foi isso que a gente aprendeu, né? Então vamos começar esse outubro aí com mais informação e quem sabe, né, o que vai vir pela frente. Não sei se a gente vai ter mais vídeos, não sei se vai continuar, mas que nesse finzinho aí eu gostaria de deixar que se isso serviu para alguém, minha missão tá cumprida. Se chegou até alguém, né, qualquer um desses bate-papos que a gente teve, se chegou até alguém, minha missão foi cumprida, né? Nossas missões foram cumpridas, né? Então, muito obrigada por ter participado e é isso. Agradeço o convite e tenha certeza que chega. Nem sempre você vai ter acesso a esse feedback, né? Mas de alguma maneira chega.